Acabou de sair aqui um levantamento da Quest, do nosso querido Felipe Nunes, que foi muito atuante na eleição presidencial. Está aqui, ó. Vocês pediram, a Quest Pesquisa atendeu. Analisamos 5,3 milhões de menções sobre a reforma tributária em 3 redes, Twitter, Facebook e Instagram. Para cada menção sobre a reforma, classificamos quais nomes se saíram melhor, usando a classificação, né? Haddad foi o grande vencedor, Léo. 78 mensagens positivas, 22 contrárias. O Arthur Lira em segundo lugar, 63,37. Lula em quarto, 58,42. Tarcísio, divisão, 49,51. E o Bolsonaro, o grande derrotado, né? 29 concordaram com a pirraça dele e 71 foram contrários. Léo, analisa esses dados aí pra gente. É muito bom, são dados de uma nova geração, por isso que o Tarcísio não pensou 2 vezes em mandar o pé na bunda do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem mais essa influência que as pessoas imaginam. Bolsonaro inelegível, antes de ser inelegível, ele já chegou aqui no Brasil e foi recebido na porta do partido por 30 pessoas, tentou fazer gracinha aí, viajando pelo Brasil e tudo era um grande fiasco. Bolsonaro não tem mais a influência que tinha antes. O nome dele pode girar nas redes porque gera audiência, gera visualizações e gera dinheiro. Mas influência política e capacidade de influenciar depois que o governo Lula está dando certo, tá bem difícil, Léo. O que sobrou para o bolsonarismo agora são só as conspirações relacionadas a um Brasil que vai fechar igrejas, um Brasil que é contra o cristianismo, um Brasil que vai implementar uma ditadura gay, ou seja, somente as conspirações mais loucas que alcançam aqueles 5% radicais ali do Bolsonaro. Fora isso, não tem mais para o bolsonarismo. Exatamente. Bom, Léo, como diz aqui a Raquel Gertner, então, Fernando Haddad, o funcionário do mês. Parabéns ao Haddad, o grande vencedor dessa reforma. Léo, o que aconteceu na Ucrânia? Diga lá. Não é a Ucrânia original, não, Léo. Como a gente estava falando essa questão de alinhamento com o parlamento, o prefeito da cidade de Urucânia, que entrou em pânico com medo da Rússia invadir a Ucrânia, ele foi empichado por unanimidade pela Câmara. Jura? Isso é só para unanimidade. Isso é só para mostrar como é importante, primeiro, não mexer com a Rússia, e segundo, ter um alinhamento com o parlamento. Então não adianta bater de frente, não, porque nós estamos vivendo um momento em que até vereadores estão sabendo que dá para ter impeachment. Imagina o Congresso Nacional, que é muito experiente com essa coisa de golpe. Fui procurar aqui, não achei nenhuma notícia sobre o impeachment em Urucânia, não. Léo, você não vai achar. Você só vai achar. Urucânia só ficou famosa quando ficou com medo da invasão da Rússia, né, Léo? Deve ter 5 mil habitantes, é muito pequenininha a cidade, mas é vizinha aqui. Como ela se tornou notícia nacional, agora o Zelensky, vizinho, ele já era, né? Se foi. Léo, o Haddad exaltou o Arthur Lira e a Câmara aprovou nessa sexta-feira, então, texto base do projeto que retoma o voto de qualidade no CARF. Ou seja, quer dizer, agora a União tende a vencer mais processos tributários nos questionamentos aí com os devedores. Léo. Importante isso. Mas eu quero trazer aqui, então, o comentário do nosso querido deputado Rogério Corrêa, mais uma vez, em que ele fala sobre a importância desse voto qualificado no CARF. Olha só. Pessoal, mais uma vitória importante aqui da base do governo do presidente Lula na Câmara, viu? Acabamos de votar, hoje é sexta-feira à tarde, o CARF. O CARF é um instrumento importante que o governo tem para cobrar dívidas que muitos milionários, grandes empresários, que são devedores há muito tempo e não pagaram. E o governo, então, ele tem um voto de Minerva, que é exatamente o voto do fisco, para poder consolidar essa cobrança. Então, isso envolve muitos bilhões de reais que o governo pode trazer de volta para o erário público, que são dívidas, repito, de grandes empresários. E nós conseguimos, então, reverter esse processo e fazer com que o fisco tenha a condição de fazer a cobrança, tendo aí o voto de desempate dentro do Conselho do CARF. Uma vitória importante, recursos que vão depois ser destinados para o programa de aquisição de alimentos, que, aliás, é o próximo assunto que nós vamos votar. Então, um grande abraço a todos e todas. Votamos ontem a reforma tributária, terminamos a votação hoje. Mais uma vitória importante das forças populares aqui na Câmara. Rogério Corrêa sempre na luta, né, que é o bordão dele, Léo. Você não acha que o Rogério seria um bom nome para o governo de Minas Gerais, não? Depois dessa catástrofe Zema? Enfim. Eu concordo, Léo. Eu não sei se o Rogério gosta da função executiva, né? Porque eu nunca vi o Rogério falando em se candidatar ao governo, à prefeitura. Eu sempre vi o Rogério muito empenhado com o legislativo mesmo, né? Primeiro estadual, agora federal. Mas com certeza seria sim um bom nome, principalmente porque o Rogério ele tem uma capacidade muito grande de formar uma equipe boa. Quando eu conheci o gabinete do Rogério em Belo Horizonte, eu fiquei impressionado, tudo muito organizadinho, né, uma turma especializada para cada setor, uma coisa muito bem feitinha. Tenho certeza que à frente ou da prefeitura ou do governo, ele certamente faria um grande trabalho, né? Depende dele gostar dessas coisas. Está na hora talvez o presidente Lula convidar ele para ser o próximo candidato para o governo de Minas, quem sabe? Quem sabe, né?